tamanho do bolo não encheu os olhos de quem saiu de casa para a festa. É a falta de vergonha, é a primeira vez, primeiro ano do prefeito Farran sem vergonha, um bolo de centímetros. Não tem vergonha na cara não, isso é essa vergonhice, porque a gente acordou às 6 horas da manhã pra vir. A expressão jeitinho brasileiro muitas das vezes é usada para descrever a criatividade e a capacidade de adaptação dos brasileiros diante das dificuldades. Contudo, em alguns casos, essa mentalidade pode se transformar em uma busca por benefícios individuais sem considerar o impacto coletivo. Em outras palavras, é aquela cultura nojenta de querer levar vantagem em absolutamente tudo sem pensar nas consequências. Mas convenhamos, né? O brasileiro médio não gosta muito desse negócio aí de pensar. Também não vamos ser injustos, né? A falta de educação formal e cívica também influencia muito esse comportamento. A dificuldade no acesso à cultura e lazer, por exemplo, reflete a disparidade educacional no nosso país, o que é um fato e não é especulação. Quando a população não tem acesso a uma formação sólida, torna-se mais difícil desenvolver um senso de cidadania e responsabilidade social. A educação pública é precária, e eu digo isso por mim, já que estudei em escola pública a vida inteira e conheço bem a realidade das mesmas. Mesmo assim, levando em consideração que somos seres humanos pensantes, nada disso justifica tamanha falta de educação. E sinceramente, a impressão que eu tenho é que o brasileiro médio tem compulsão por coisas erradas. E o bizarro é que esse tipo de comportamento é visto em diversos tipos de classes sociais. Levar vantagem é sempre uma opção para o brasileiro médio. O exemplo perfeito disso são influenciadores milionários que fazem dinheiro divulgando bet e fudendo a vida do cidadão médio que carece de senso crítico e educação básica. Educação financeira, então, esquece. Esses mesmos influenciadores divulgam plataformas prometendo ganhos fáceis e uma fonte de renda extra, o que soa cômico se não fosse trágico, né? E simplesmente não mencionam os riscos envolvidos, como vício, endividamento, prejuízo financeiro e, sei lá, qualquer outra merda, né? O que mais tem por aí é vídeos que no início é engraçado e depois acaba ficando triste. Mais 150. Mais 150, mas tu já fez 1.500 e não sacou. É doido. Vou ganhar agora, parceiro. Vou botar tudo aqui, ó. Você já tinha sacado. Tu vai botar tudo? Botar tudo. Vou parar, vou tirar 2 tipos. Eu falei, cara! Só não perde meu dinheiro, esse cara. Jogo da desgraça. Tudo, hein, Michael? Meu celular, meu Deus! E o bizarro é... Foda que no primeiro vídeo que eu fiz, se eu não me engano, eu coloquei uma matéria do G1 falando sobre 20 bilhões de gastos em um mês. Foi um mês? Eu não lembro. Enfim, tá no primeiro vídeo. Só que agora a CNN vai e posta essa pedrada aí, ó. 30 bilhões são gastos por mês em apostas. Cara, pra onde será que tá indo o seu imposto do Bolsa Família? Eu vou deixar você pensar sobre isso. Um povo tão ignorante assim só me faz pensar que tudo isso foi arquitetado e planejado meticulosamente. Olha, eu acho que é super importante um povo burro e entorpecido para que esquemas como a recente fraude do INSS fosse apenas mais um acontecimento no seu feed completamente poluído. Para quem está ocupado demais jogando em cassino e stalkeando famoso na internet, a corrupção do INSS envolve um esquema bilionário de fraudes em benefícios previdenciários. A Polícia Federal identificou que parlamentares estavam entre os investigados por desvios bilionários meu Deus, utilizando descontos indevidos em benefício de aposentados e pensionistas. Senhores, eles estão literalmente roubando idosos e ninguém tá falando sobre isso. Ninguém que eu digo é a população em si, que paga imposto, né? Enquanto toda essa merda acontece, o nosso belíssimo governo, né, o PT, está falando em regular as redes sociais para a sua segurança. Olha que maravilhoso. Mas nada disso importa, né? Enquanto o Bostilheiro está preocupado com o fim do relacionamento de influenciadores famosos e o resultado do seu time de futebol, toda essa merda acontece. Afinal, pra que se preocupar com esse tanto de merda se o Bolsa Família vai cair no final do mês? Clica na tela! Clica na tela! Clica na tela! É felicidade que não vai pegar um dinheiro. Vai, salta o Bolsa, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família, 25 anos eu recebo Bolsa Família, cara. Só da carta, caralho.
Eu tenho a impressão que simplesmente tudo parece estar errado aqui. Até o poder judiciário, que deveria ser íntegro, imparcial e justo, parece estar caído, com decisões bizarras. Eu não pretendo falar muito sobre, porque não se sabe o que pode acontecer, né? Chegamos a esse ponto. Criticar as pessoas erradas nesse país pode te levar à cadeia, né? Eu queria muito estar fazendo uma piada, mas não, isso aqui é sério. Passando pela internet, eu não pude deixar de perceber um conceito chamado homem-massa. Esse é um conceito criado em 1930 por um espanhol chamado José Ortega. O homem-massa nada mais é do que um conceito filosófico que descreve um indivíduo que se comporta de acordo com a média. Já pegou, né? O conceito de homem-massa de Ortega, apresentado em sua obra A Rebelião de Massas, descreve um indivíduo conformista, que não questiona sua realidade e aceita passivamente as normas impostas pela sociedade. Esse homem não busca aprofundamento intelectual ou autonomia crítica, mas sim conforto na homogeneidade social. Bom, jogando essa ideia para o contexto brasileiro, nós podemos traçar alguns paralelos entre a ideia e a população média, especialmente em relação à influência da mídia, da cultura, do consumo e, obviamente, da política, né? A sociedade de massa do Brasil é caracterizada por uma grande adesão de padrões culturais amplamente difundidos, e muitas das vezes, para não falar todas, sem reflexão ou crítica. E isso claramente pode ser observado na forma como tendências rapidamente são absorvidas. Bom, seja na moda, no entretenimento e, claro, nas opiniões políticas, né? Bom, e já falando disso, esse conceito de homem-massa claramente pode ser aplicado à análise de fenômenos políticos recentes no Brasil, como o crescimento de movimentos populistas e a popularização política. A ideia básica de Ortega sugere que, em sociedades onde o homem-massa predomina, há uma forte tendência em buscar líderes que reforçam suas crenças sem exigir pensamento crítico mais profundo, o que é claramente visto aqui no Brasil com certos movimentos políticos, e eu acho que eu não preciso me aprofundar muito nisso, já que não é o foco, né? Chegando até aqui, eu acho que a maioria, né, já entendeu. Estamos em um lugar onde pessoas seguem líderes políticos sem questionar absolutamente nada. E são atos que, às vezes, nos faz questionar se esse lugar ainda tem salvação. Essa ligação entre o conceito filosófico e a realidade brasileira pode ser explorada em diversas áreas. E, assim, para alguns que têm dificuldade em interpretação básica, eu quero deixar bem claro que eu não odeio meu país nem nada do tipo. É muito pelo contrário. Só que eu acho que seria muito ingenuidade, ou talvez características do homem-massa, não se revoltar com esse tipo de realidade, né? O fato é que vivemos em uma nação composta de idiotas e, claramente, não se encaixar nessa sociedade é um privilégio.